Olá, meus irmãos, quero falar com você sobre a garantia de Deus. Essa devocional, quando eu li, falou muito ao meu coração. Eu tenho certeza que vai também falar ao teu coração. Hoje é 5 de junho, quinta-feira, e nós vamos ler essa devocional do Oswald Chambers, que se chama A Garantia de Deus. Meu nome é João Marcos Fontenelle, eu estou aqui em São Paulo, eu faço parte do Instituto Jesus Cristo e eu tenho o prazer, essa honra de compartilhar com você essa devocional nesse dia. Então vamos ler a devocional? 5 de junho, a garantia de Deus. A referência bíblica que nós temos aqui é Hebreus capítulo 13, versículo 5 e versículo 6. Chambers destaca aqui para nós trechos desses versículos que dizem assim: porque ele tem dito, assim afirmemos confiantemente. Então veja bem o que ele destaca aqui para nós. Porque ele tem dito, porque Deus tem dito. Aí assim afirmemos confiantemente. Então Deus afirma alguma coisa e por isso eu posso também afirmar confiantemente. Vamos ao texto que diz assim: minha segurança deve apoiar-se incondicionalmente na garantia que Deus me dá. Ele diz: de maneira nenhuma te deixarei. Então posso afirmar com coragem: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Referência a Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Em outras palavras, não serei atemorizado pela apreensão. Isto não significa que não serei tentado a sentir medo, mas me lembrarei das palavras de segurança de Deus. Estarei cheio de coragem como uma criança que se esforça para atingir o padrão desejado pelo Pai. A fé de muitas pessoas começa a falhar quando as apreensões sobrevêm. Elas esquecem o significado da promessa de Deus, se esquecem de respirar fundo espiritualmente. O único meio de conseguirmos arrancar o pavor da nossa vida é prestar atenção à garantia da promessa de Deus. O que você teme? Seja o que for, não se acovarde diante dessa situação e decida-se a enfrentá-la, ainda que você sinta muito medo. Quando parecer não existir nada nem ninguém para ajudá-lo, diga: mas o Senhor é o meu socorro neste instante, até mesmo em meio à circunstância onde estou e do jeito que estou vivendo. Você está aprendendo a falar somente depois de ouvir a Deus? Ou simplesmente diz várias coisas e depois tenta fazer a palavra de Deus ajustar-se ao que disse? Aproprie-se da garantia do Pai e depois diga com coragem: não temerei. Não importa que tipo de perigo ou injustiça possa estar prestes a acontecer em seu caminho, porque, abre aspas, ele tem dito: de maneira alguma te deixarei. A fragilidade humana é algo natural que se coloca entre as palavras de garantia de Deus e os nossos pensamentos. Quando percebemos o quanto somos fracos diante dos problemas, as dificuldades se transformam em gigantes. Nos transformamos em gafanhotos e Deus parece distante, como se não existisse concretamente. Lembre-se da promessa do Senhor a nós, abre aspas, nunca jamais te abandonarei, fecha aspas, e em seguida repita-o com muita coragem. Você já aprendeu a cantar depois de ouvir a melodia dada por Deus? Será que estamos continuamente cheios de coragem suficiente para declarar: o Senhor é o meu auxílio? Ou estamos sucumbindo ao medo? Que devocional, irmãos. Que devocional. Falou muito ao meu coração sobre a garantia de Deus. Eu queria destacar para você alguns trechos que nós temos aqui. O primeiro deles diz: a minha segurança deve apoiar-se incondicionalmente na garantia que Deus me dá. E um pouco para frente diz: isto não significa que não serei tentado a sentir medo, mas me lembrarei das palavras de segurança de Deus. Então veja, muitas vezes nós seremos tentados a sentir o medo na vida.
diante das circunstâncias, das situações. Mas o que que é a nossa garantia sobre o que a gente deve se apegar? A gente deve se apegar às palavras de Jesus, às palavras de Deus. E o próprio Deus disse: Eu nunca jamais te abandonarei, eu estarei contigo. E porque ele disse, porque ele falou, a palavra dele é muito mais verdade do que as circunstâncias que estão ao meu redor, porque a palavra dele é a verdade. Por isso eu posso me apegar nela. Ele é a minha segurança. Um outro momento aqui, Chambers fala que o único meio de conseguirmos arrancar o pavor da nossa vida é prestar atenção à garantia da promessa de Deus. O único medo da gente arrancar esse medo da nossa vida é a gente focar, prestar atenção na garantia da promessa de Deus, naquilo que Ele falou. Então, seja qual for a situação, a gente deve enfrentar, ainda que a gente sinta medo. Por quê? Porque eu não vou me apegar ao que eu sinto, eu não vou me apegar aos meus sentimentos, eu vou me apegar às palavras de Jesus, às palavras de Deus para mim. E Ele disse que Ele estaria comigo, Ele disse que Ele estaria com você sempre. Quando a gente olha para nossa fragilidade diante das circunstâncias, quando a gente vê essas dificuldades e foca nelas, como ele fala aqui, a gente começa a achar que essas dificuldades são gigantes e a gente começa a se ver como um gafanhoto diante dessas adversidades. Mas a gente deve se lembrar da promessa de Deus nesse momento e repetir para nós mesmos, dizermos aquilo que Deus diz. Ele diz que Ele jamais nos abandonaria. Então se apegue à presença de Jesus, Ele que é o meu, que é o seu refúgio, em quem a gente pode encontrar um lugar seguro. Amém? Eu quero orar com você nesse momento, mas antes eu quero convidar você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras, inscreva-se no canal, siga o Ministério Permanecer e o Instituto Jesus Cristo nas redes sociais, que todo o conteúdo que a gente posta aqui, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e fazer você focar mais na presença de Jesus. Vamos orar? Jesus, tua palavra diz que o perfeito amor expulsa o medo. Apesar de toda circunstância que me cerca, eu quero encontrar-me seguro em ti, confiando nas tuas palavras, que garantem minha segurança. Que o medo não me paralise, mas que ele seja expulso pela ação do teu amor em mim. Obrigado por nunca me abandonar. Amém. Amém. Viva esse dia na presença de Jesus, que nunca te abandona, mas que te ama. Em nome de Jesus. Amém. Nos encontramos aqui amanhã.